Muito bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu canal Almeida Fla. Bom, rapaziada, é o seguinte, neste vídeo eu vou provar para vocês que realmente o Vasco vive do Flamengo. Vou provar para vocês que na verdade não é só o Vasco não, é todos os clubes aqui do Brasil, cara, vivem do Flamengo, vivem de ganhar engajamento do Flamengo, de ganhar ibope falando do Flamengo. Até quando não tem nada a ver com o Flamengo, ali a coletiva é do clube, deles falarem sobre o clube em questão, né, sobre contratação, sobre jogadores, sobre isso, sobre aquilo, colocam o nome do Flamengo. Como já aconteceu com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, onde não tinha nada a ver, colocaram o nome do Flamengo. E eu vou provar neste vídeo que o Vasco também vive do Flamengo e sempre viveu do Flamengo, cara. É hilário o vídeo que eu vou trazer para vocês, cara. É hilário demais. Mas antes, meus amigos, olha só esse recadinho feito para você. Se liga só. Quer ganhar um iPhone 14? Então se liga só. Preste muito bem atenção. Tá vendo esses resultados incríveis aí na sua tela? São de pessoas que começaram do zero. Se você trabalha apenas para pagar a conta e não sobra dinheiro sequer para você fazer aquele churrasquinho no final de semana, então preste muita atenção. Tá na hora de você aprender como ganhar uma renda extra urgente. O meu amigo Guga, ele fatura, cara, mais de 100 mil por mês e já ajudou mais de 30 mil pessoas. E para te animar, ele vai sortear um iPhone 14 para todos que salvarem o seu contato. Inclusive, você vai estar recebendo uma aula gratuita de como você pode começar a ter essa renda extra usando apenas este celular que você está me assistindo agora. Então não perca tempo, já entra no WhatsApp através do link que está disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Bom, deixa eu também convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Já faz o seguinte, ó, clica nesse botão, se inscreve em nosso canal, dá essa moral pra gente. E venha fazer parte da família Almeida Fla. Deixa o like também, que é muito importante, ó. Senta o dedo no like. Pois, galera, o like de vocês é muito importante aqui para o nosso trabalho e principalmente para o engajamento aqui dos vídeos. Então, ó, já posso contar com o like de vocês? Então já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. Bom, olha só. Nesta última terça-feira foi concedido ali uma coletiva no Vasco da Gama. O Vasco que subiu agora da segunda divisão, subiu para a primeira divisão. O Vasco que foi comprado pela 777. Foi concedido uma entrevista coletiva e o cara que estava ali para responder, na verdade, sobre perguntas do Vasco, né? Era o dirigente ali, eu acho que ele faz parte ali do futebol do Vasco da Gama, é quem vai contratar, etc e tal. A entrevista foi desenrolando, né? Enfim, mas, cara, falaram mais do Flamengo, perguntaram mais do Flamengo do que do Vasco. E chegou uma hora que esse dirigente, que se chama Paulo Brack, se eu não me engano, é isso? Esse dirigente ficou incomodado e simplesmente falou o seguinte, mandou a real, abriu o verbo para aqueles que estavam ali fazendo as perguntas. Vou trazer esse vídeo aqui para vocês, direitos autorais, imagens deste corte, lá da Vasco TV. Vou colocar a pergunta que fizeram envolvendo o Flamengo, a resposta do dirigente e depois vem na sequência o que ele falou ali, que ele não aguentava mais ouvir perguntas sobre o Flamengo. Vamos conferir. Bom dia, Brax. Thiago, TV Band, tudo bem? Não quero te colocar numa sinuca de bico, mas acho que Você não vai me colocar. Já colocando, não sei. O Josh, no ano passado, quando esteve no Brasil, ele foi assistir um Vasco e Flamengo no Maracanã. E naquela oportunidade ele disse que era o último Vasco e Flamengo em que o Vasco teria orçamento ou investimento menor do que o do rival. Eu acho que até por aí o torcedor criou uma expectativa. Acho que a partir dali o torcedor começou a criar uma expectativa, porque a gente sabe quais são os números do Flamengo hoje, o nível de orçamento. É mais ou menos isso que o Vasco pode esperar, o torcedor pode esperar para esse ano? É um orçamento maior ou igual ao do Flamengo? Não respondo porque o Josh fala. Quem sou eu para falar sobre o que o Josh manifesta?
Então, não vou entrar nessa. O que eu te digo é que o orçamento nosso, não comparado com outros clubes, é muito maior do que o ano passado. É um orçamento condizente com uma Série A, um orçamento condizente para a gente ser competitivo numa Série A. É um orçamento que o Vasco nunca teve, são 2 anos de Série B, e acredito que nem na época áurea do Vasco, de Série A e de disputar títulos, ele tinha esse orçamento. E tão bem delineado como ele é hoje. Só que eu não vou entrar em comparativo com nenhum outro clube, sobretudo o clube rival. Não vou entrar nisso. O dia que você estiver na frente do Josh ou de alguém representando o grupo, você faz essa pergunta. Não tenho como responder por ele. No último Vasco-Flamengo, no Carioca do ano passado, o Jorge esteve no jogo. Falou que era a última diferença entre os dois clubes, né, entre o Vasco e o Flamengo. Vai cumprir essa promessa de montar um time equivalente para disputar e vencer o Flamengo ou não? E a outra pergunta, o Alex Teixeira fica e o Nenê também? Vamos lá. Já respondi essas 2 perguntas, mas respondo novamente, sem problema. Eu não sou responsável pelo que o Josh fala, pelo planejamento do grupo em termos de orçamento, em termos de expectativa, em termos de projeto, que eu lembro que o Josh, na minha apresentação, ele fala de um projeto de médio e longo prazo, e eu me recordo que logo após essa pergunta me fizeram uma outra sobre planejamento para o ano que vem, e eu disse que não fazia planejamento para a Série B do ano que vem, que o meu planejamento era único para a Série A. Então, a gente tem pontos que eu falo sobre o futebol e ele fala como investidor. Sobre atletas, esses 2 atletas que você citou receberam uma proposta de renovação do Vasco, com prazos diferentes. E ainda não temos a resposta e a definição, se eles vão permanecer ou não. Eu posso pedir para a turma parar de falar de Flamengo, assim, geral? Vamos falar do Vasco. Vamos falar do Vasco. Esquecer o Flamengo um pouco. O que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês? O Vasco vive do Flamengo. Ali foi feita essa coletiva, né? Para os vascaínos que ali estavam, a imprensa vascaína que ali estavam, perguntar sobre o Vasco em questão. Mas as perguntas que foram feitas foram sobre o Flamengo. Mas, Paulo, o Vasco, foi prometido aí que o Vasco ia se reforçar, ia ter muito dinheiro para igualar o Flamengo. Será que isso vai ser cumprido? Será que nós vamos ter reforços à altura do que o Flamengo tem, ou até melhor? Será que nós vamos bater de frente com o Flamengo? Será que nós vamos conseguir vencer o Flamengo? Será que nós vamos ter o poder financeiro como o Flamengo tem, maior ou até mesmo igual ao do Flamengo? Cara, que loucura, irmão. E no final, o dirigente simplesmente, posso pedir algo para vocês aqui? Tem como parar de falar do Flamengo? Tem como parar de falar do Flamengo? Só um pouquinho, vamos esquecer o Flamengo por enquanto? Mano, tá louco, cara. Eu tô rindo porque ali é uma coletiva. Não jogamos com o Vasco recentemente. Faz muito tempo que nós não jogamos um jogo decisivo com o Vasco. O Vasco tá aí, estava na 2ª divisão aí muitos anos. Subiu aos troncos e barrancos agora para a 1ª divisão. Quem acompanhou o jogo contra o Ituano viu que o Vasco não queria subir, subiu porque foi ali aos troncos e barrancos mesmo, né? Com esse time que o Vasco subiu para a 1ª divisão, se continuar, é o time que vai cair novamente. Ao invés de fazerem perguntas sobre o Vasco da Gama ali, né? Porque como não teve esse confronto, esse embate, né? Não tem motivo de colocar o nome do Flamengo no meio. Eles não insistem em falar do Flamengo. Eu até trouxe o vídeo aqui para vocês do Edmundo incomodado, com medo do Flamengo contratar o Felipe Coutinho, que ia ser um baque muito grande se o Flamengo contratasse o Felipe Coutinho. Ia ser um baque terrível, uma humilhação para o Vasco da Gama. Olha só o quão preocupados eles estão com o Mengão. Enfim, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês. Então é isso, até a próxima e saudações.